De volta para mais um vídeo aqui no canal Videoline, junto com vocês, o meu muito obrigado, trazendo aí os jogos mais toscos de Atari, começando com este aí, ó, E.T. o Extraterrestre, baseado no filme do Steven Spielberg. Inclusive, o diretor do filme, o Spielberg, não gostou nada desse jogo. Ele achou, assim, numa primeira jogada, o jogo muito ruim para representar aí o filme. Realmente o jogo é um jogo muito tosco, que você não entende nada na primeira vista o que você tem que fazer. Uma jogabilidade muito ruim. Lembrando que o Atari tinha muitos jogos bons, gente. A gente fala toscos para nossa época agora, mas na década de 80 eram jogos muito amados. Tinha jogos muito bons de Atari, mas também tinha uns jogos muito ruins, como esse aí, que é o ET, nosso primeiro jogo da lista. O próximo jogo é Haunted House, ou Casa Mal Assombrada. O jogo consiste em um personagem ali que só aparece os olhos, né? Numa casa totalmente escura, e onde ele tem ali uma lanterna, e ele fica ali procurando alguns segredos ali na casa, algumas chaves para abrir novas portas e abrir novas áreas ali na casa. Mas o gráfico do jogo, para a época, já era muito ruim se comparados com os jogos que tinham, né, que eram os bons jogos de Atari. Realmente o jogo era um jogo muito ruim, que não tinha graça nenhuma. Eu mesmo joguei muito esse jogo porque eu não tinha outros cartuchos, mas eu tive que me contentar com esse jogo, mas não consegui fazer muita coisa nele. Realmente um jogo que não tem assim muito sentido, uma jogabilidade muito ruim se comparados com os outros jogos bons de Atari. O outro jogo é Baseball. O Atari, eu não me lembro são poucos os jogos de Atari de esportes que são bons. O que me vem à mente aqui é o esqui no gelo e também o skate, né? São os dois melhores assim que eu conheço. Mas no mais, jogos de esporte de Atari, inclusive esse aí, ó, Baseball. O beisebol já é um jogo complicado de você entender. No Atari ainda ele ficou muito mais difícil. Difícil de jogar, difícil de você... muito longe da realidade do jogo, né? Apesar de que os jogos do Atari tinham muito pouca realidade, mas para a época era uma coisa inovadora. Mas mesmo assim, não ficou muito legal o jogo de beisebol do Atari. Também não dá para fazer muita coisa. Estou usando aqui o Stella para encontrar os jogos. O próximo jogo de Atari aqui é o Sezan, ou Sezan, que é um jogo não muito conhecido na época, um dos jogos poucos jogados, né? Muito pouca gente tinha esse jogo, muito pouco conhecido. Pelo menos aqui no Brasil era muito pouco conhecido, mas era um jogo também muito ruim, que consistia aí de um personagem que ia subindo escadas, bem parecido com Donkey Kong, aquele antigo, né? Ele tinha que subir ali, né? Fazer aparecer as escadas e subir até no último ponto lá em cima. Desenho muito ruim, que deixava a desejar, muito aquém, né, dos outros jogos também de Atari. E não era muito divertido, né? Um jogo que só ficava nessa tela assim, mudava muito pouca coisa, e a jogabilidade também era muito ruim. E um outro jogo também de personagem que você comandava passando fase era esse aí, ó, Shadow Keep, que consistia em um personagem que você tinha que ir passando as telas. Aí você tinha ali algumas cordas para você transpassar os obstáculos, né? Também tinha cobras, tinha alguns inimigos ali. Essa tela aí, ó, eu nem sei o que é para fazer nisso, ó. Joguei também muito pouco esse jogo na época. Ó, tinha essa outra fase que para você pegar aquela corda ali era uma dificuldade para você subir lá para cima. Também o controle também era muito difícil porque o personagem era muito lento. Era um jogo também muito ruim. A cobra corria muito e o personagem não andava muito rápido. Era também bem difícil de sair disso aí. Um jogo bem chato de se jogar. É o tosco da época aí também, o Shadow Keep. E o próximo jogo era Sir Lancelot, que também era bem tosco. Consistia em um personagem, Sir Lancelot, montado em seu cavalo, se a gente pode chamar mais de cavalo, né? E consistia nesse personagem
ter que pegar aí os dragões, né? Você ia batendo ali nos dragões, ia pegando os dragões. Quanto mais dragões ali você pegasse, você ia fazendo ponto. Ó. Tá zerado ali, ó. Vai ver aqui, ó. Pegar um dragão ali, se eu conseguir, vamos ver se eu vou conseguir pegar algum aqui. O jogo era muito ruim também, ó. 0 ponto até agora. Esse é o Sir Lancelot, o seu cavalo branco, ó. Peguei um dragão, vale 250 pontos também, ó. Só para dar uma colher de chá, né? E era isso aí, o jogo era mais isso aí, pegar dragões com um cavalo branco, o cavalo parece mais uma aranha. O jogo não era muito legal. E o próximo jogo era futebol, ou seja, soccer. Era conhecido como soccer. Era um jogo que tinha 2 times, cada lado era de 8 jogadores. E você pode imaginar, né, como que as pessoas se divertiam jogando esse tipo de jogo de futebol, né? Para quem vê os jogos de hoje de futebol, mas realmente o Atari nunca foi um console feliz assim em jogos de esportes. E o futebol é um exemplo disso, para você ver aí que você não tem assim um comando para dar toque, né? Se a proposta era fazer um jogo de futebol para Atari, você tinha que ter facilidade de tocar a bola, né? E a manete do Atari era só um botão. E você percebe também que os próprios jogadores, eles não têm um comando. Ó. Tô jogando aqui com o computador. Ó. Você vê que os jogadores adversários correm para longe de onde está a bola. Então é um jogo que não tem assim não tem muito a ver, né, com o futebol mesmo. É o que eu falei. Se a proposta era para fazer um jogo de futebol, pelo menos tinha que ter essa competitividade do futebol mesmo, usando os recursos que tinha na época. Agora nós chegamos aqui num dos jogos piores de Atari, para mim, na minha opinião, que era o Dragster. Era aqueles carros de alta velocidade que você tinha e você quase não conseguia nem sair. Ó. Não sei se era um bug que tinha no jogo, o carro explodia o motor, você não saía nem do lugar, a contagem já começava ali embaixo, ó. Aí você acelerava, ó, e o motor já explodia e você ficava ali na linha de partida mesmo, você nem saía do local. O Atari também, para jogos de carrinho, foi só o Enduro mesmo que foi um jogo muito bom, né, para a época. Os outros jogos de carro, de corrida, Fórmula 1, realmente deixaram a desejar no Atari, exceto o jogo do Enduro da Activision. E é isso aí, gente. Chegamos ao final da relação de jogos toscos aí de Atari. Espero que tenham gostado. Logicamente tem muitos outros jogos ruins, mas que eu não conheço, né? Não conheço muitos jogos de Atari, mas os que eu conheço eu trouxe aqui para vocês, os que eu joguei na época, certo? E tem muito jogo ruim de Atari, mas tem muito jogo bom que marcou época, que muita gente lembra até hoje, porque o Atari realmente foi um videogame que revolucionou a era dos videogames na década de 80. Foi sensacional, com certeza. Só quem viveu a década de 80 sabe o que era ter um videogame Atari. Era mais ou menos se comparado a você ter hoje um PlayStation 3 ou um PlayStation 4. Era muito difícil, não era qualquer um que tinha aí um Atari em casa para jogar. Eu sou um exemplo disso. Eu fui ter um Atari quando eu comecei a trabalhar, porque os meus pais não tinham condições de comprar um videogame desse na época, porque era muito caro. E quando eu não tinha, eu jogava no videogame dos outros, né? De parentes, de primos que tinham, e ali eu aproveitava enquanto eu podia, né? Até eu conseguir ter o meu. Gente, foi um sonho da garotada, o Atari, e esse vídeo é uma recordação também, uma nostalgia para vocês. Eu agradeço por vocês terem assistido, estado comigo aqui até o final. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente, até mais.